Fala pessoal, Wallace Silva aqui em mais um podcast SACast, Hoje muita coisa boa, a gente vai falar sobre o principal, o que a gente faz dentro do nosso negócio, que é network. E a gente quer começar com algo bem polêmico. A galera aqui está em peso, só os melhores, só os tops dentro do Empresário SA, e a gente vai falar sobre o maior erro que você pode cometer querendo fazer network assertivo, network profissional. Começar com um cara que já... Ele foi só a pessoa que mais fez ponto dentro do Empresário SA, que mais conseguiu gerar conexões, que mais conseguiu gerar valor para o grupo. Ele tem autoridade para poder falar isso. Rodrigo, qual o maior erro que uma pessoa pode cometer dentro de um grupo de network? Ou o cara que está tentando fazer network, qual o maior erro que ele pode cometer? Bacana, Wallace. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, olá. Eu acredito que network é propósito. Eu não sou escolado em network, mas eu me abri para um propósito. Então, falando sobre a minha verdade, a minha história de construção nesse grupo, em outros grupos que eu também estou participando, eu entendo que quando você se abre para um propósito de realmente plantar, semear, o processo é natural. O que eu vejo acontecer sobre o não pode? A pessoa ela entra num grupo de network e ela está querendo vender ou está querendo um espaço para ter uma voz e mostrar o seu produto ou serviço. Ok, mas ela tem que entender que ela está plantando numa terra virgem. E ela tem que jogar a sementinha dela nessa terra virgem. Para ela jogar a semente nessa terra virgem, ela tem que criar conexão. Se você não criar conexão, isso não alimenta. Aí me vem muitos insights na cabeça. Por exemplo, tem gente que está preocupada em fazer propaganda do negócio. Então, o tempo que a pessoa está fazendo propaganda do negócio, se ela tivesse preocupada em criar conexões verdadeiras, ela ia ser mais efetiva no retorno. E aquela história de você fazer sem a expectativa do retorno, isso é o mais difícil, porque é uma lei contra-humana. É contra os princípios da carne. Você se indigna quando você faz alguma coisa e não tem um retorno do colega. Mas tem gente que não está preparado para te dar o retorno. O coração não está pronto para transbordar para você. Então, você tem que continuar seguindo o teu propósito. Um outro ponto também que eu entendo que é latente, de você entrar num grupo e você começar a perceber falhas no grupo. Que todo negócio, toda empresa, porque somos seres imperfeitos, tem. Então, ela encontra cadeiras iguais às dela, membros fazendo a mesma coisa que ela faz, participantes fazendo E o que ela faz? Ela tem uma visão copo vazio daquilo. Ela começa a se murchar. Aí ela começa a se auto-sabotar, encontrando desculpas de por que não fazer. Aí entra num processo de ou procrastinação, um dia ela faz, ou ela realmente desiste e sai do processo. Se ela tivesse uma visão um pouco mais copo cheio, num cenário desse, era mais fácil ela trazer essas pessoas para perto, construindo verdadeiros parceiros de negócio, e aí transbordando e ampliando a rede dela, porque é um processo de autoajuda, ela precisa de se conectar, ela precisa de estar próximo de pessoas que fazem a mesma coisa ou não, porque o que ela precisa é das conexões dessas pessoas. E a conexão, para ela poder ser infinita, ela tem que ser verdadeira. Então, é um processo de rega contínua. Rega contínua, né? De regar. De você estar regando e semeando. Eu acho que é mais ou menos por aí. Rodrigão, já arrebentou, já respondeu quase tudo. Mas eu sei que a gente ainda pode explorar um pouquinho mais, então eu quero explorar aqui com a Viviane. Vivi, que é muito conhecida aqui no nosso grupo, mas não só pelas conexões, mas também pela energia que ela coloca, né, em tudo que ela faz. Vivi, você com toda essa alegria, mas vamos falar da parte triste. Ai. Aonde você viu o maior erro das pessoas que começam a fazer network? Qual o erro que você identifica, além dos que o Rodrigo já citou aqui? Você consegue identificar mais algum? Consigo, a falta de relacionamento. Quando você não se relaciona com outro indivíduo, você não vai ter o interesse de conhecer a parte dele. E aí, quando você entra numa reunião 1 a 1, pensando apenas no seu próprio negócio, na sua própria dor, e não olha para a dor do outro, que você não está ali conectado, como o Rodrigo falou, você acaba falando, aí acontece aquilo que a gente sempre fala lá nas nossas reuniões. Gente, cuidado para não comer o tempo do coleguinha. Aí tu fala, porque você não, na verdade, você não criou um relacionamento com ele.
Então, com a falta desse relacionamento, você acaba sendo egoísta. Então, pessoal, tem que ter esse cuidado de não ser egoísta ao ponto de esquecer que você está ali numa reunião a dois, né? Não é só você. Não é um monólogo. Então, você precisa, sim, ter uma escutativa, que é muito importante, né? E eu vejo que falha um pouquinho. As pessoas acabam entrando com essa fã mesmo de, eu preciso vender. Lembra aqueles propagandistas que tinha nos calçadões, né? Calçadões de Madureira, nos calçadões da vida, que as pessoas ficavam ali planfetando. Então, o cara, às vezes, ele entra para o network com pensamento ainda de planfetagem. E network não é isso. É você se relacionar, é você entender a dor do outro. E aí, sim, quando você entende a dor do outro, você vai abrindo as lacunas. E aí, um se abre para o outro, e aí, sim, você consegue realmente interagir e ajudar. Fora isso, você se torna aquilo que a gente costuma dizer, né? Interesseiro. E as pessoas acabam até se afastando de você. Fala, cara, fiz reunião com aquele cara, cuidado, só quer vender. É complicado. Seja interessante, não interesseiro, Exato. né? Maravilhoso. Verinaldo Nascimento. Eu tô aqui com o nosso gestor de Duque de Caxias, cara que hoje eu posso chamar também de amigo. E ele é um cara muito ensinável. Mas ele está no momento de transbordar o que ele já aprendeu para os membros ali de Caxias, mas não só para os membros. Eu quero falar aqui para o cara que está ali em casa olhando e falando assim, cara, eu quero começar a entender o que é esse negócio de network aí, se isso dá resultado, como é que funciona. Onde você enxerga a falha dessa... O que o cara não pode errar de início? O cara que está querendo ir para uma festa, ir para qualquer lugar, ir para uma reunião, fazer network de forma natural. Onde você enxerga aí que ele não pode falhar? Cara, a grande sacada que eu acho é o seguinte, o network é um relacionamento. Isso aí a gente faz lá na infância, na escola, na faculdade, no trabalho. Tenho vários amigos hoje de várias empresas. Então você tem que ser um relacionamento transparente, ele entender o que você é realmente, porque é igual o Big Brother. No início o cara faz aquela maquiagem e depois cai. Não tem jeito. Então tem que ser você. E o network ele tem plantar, cultivar e colher. O que eu percebo, acho que é o erro fundamental no grupo do network, principalmente no primeiro contato. Quando eu percebo que o cara ele quer vender a qualquer custo no primeiro momento, eu chamo o cara no canto e falo, amigão, esse aqui não é o momento não, se prepara mais um pouquinho que você vai perder teu tempo, tá? O teu investimento e você vai se decepcionar e a coisa não vai andar. Então, acho que o primeiro momento é isso, o grupo de network. É uma comunidade, isso é em qualquer lugar. No futebol, se você não fizer isso no futebol, você vai sair dali na academia, no ex-colega de trabalho, na escola. Eu tenho amigos de 40 anos. Tenho amigo ex das sendas, de qualquer outra empresa. Então, é o relacionamento. Você tem que cultivar isso. Tá? E tem que ser a via de mão dupla. Exato. A coisa acontecer naturalmente. Tá? Eu tive algum resultado dentro do Empresário S.A., porque a coisa foi natural, que eu nem esperava que ia acontecer. E a coisa aconteceu. Tá? Eu acho que a grande dificuldade também é o seguinte, todo mundo é um grupo de empresário ou empreendedor, ele tem o seu negócio, mas eu acho que o cara tem que dividir um time ali para ele se dedicar também ao clube. Ao clube. Porque senão não faz sentido. Sim, não faz sentido nenhum. Sei que na correria do dia a dia e tal, que muitas das vezes cada um tem seus direitos e deveres. O membro também tem isso. É como você fala, né? É o lance da academia. Eu pago lá, mas eu não estou indo fazer... Vai ter resultado? Exatamente. Nenhum. Eu costumo dizer o seguinte, muitas das vezes o resultado não está bacana, eu abro lá o site lá, quem é esse cara ali? E a tua solução está dentro do Empresário S.A., dentro dos membros. Porque a grande sacada, já vendi para alguns membros, mas a grande sacada é a agenda dele, é a carteira dele. Porque 85% dos negócios são fechados pela indicação. Hoje está muito na moda network, mas eu trabalhei muito com indicação, há 15, 20 anos atrás. Indicação, não saía de um cliente se ele não me desse 5 indicações. É a cartilha, 5 indicações. Então isso funciona. Mas a grande sacada é o seguinte, você entrar com cautela, aprender, observar, plantar, cultivar e colher. Tem um alface que é 45 dias, tem o eucalipto que é 5 anos. Aí depende. É isso. É isso aí. Maravilhoso, hein? Alface. É analogia. É isso. Amei. Maravilhoso. É exatamente isso. Olha só, a gente falou do lado negativo, né, dos erros,
E agora eu quero ouvir de vocês, fiquem à vontade quem quiser começar, o que você sentiu de genuíno na mudança pessoal? Não estou falando de negócio, falando pessoalmente. O que desenvolveu em vocês, em conhecer, em conectar com outras pessoas? O que sai de cada reunião? Eu tenho uma sensação de sair de cada reunião com uma bagagem, um pedacinho do outro, onde eu consigo ali... A gente fez uma reunião no começo ali, a gente conversou. Última coisa que a gente falou foi sobre o negócio. A gente falou sobre um monte de coisa, a última coisa foi sobre o negócio. Até onde e sobre o que? Qual é essa bagagem que a gente consegue trazer do outro e como é que é a experiência de vocês? Quem que pode começar? Eu quero começar, porque eu vim pensando nisso. Eita. Nossa, a transmissão de da pensamento. parte boa, ela já se empolgou. Eu vim pensando nisso, porque assim, eu comparo o network, como boa educadora que sou, com uma transformação que a educação traz para o ser humano. E aí, eu vim matutando e falei assim, cara, o Wallace sempre fala que é como uma academia. Se você não fizer, né, não tem transformação. E aí eu vim comparando com a educação. Né? Se você não consegue interagir com uma turma, no caso da gente, né, o grupo de network, se você não consegue entrar naquele ambiente, você não se desenvolve. E o que é network? Para mim, é transformação. Então, o que é uma academia? A academia transforma primeiro de dentro para fora, porque ela te traz saúde. E aí eu vim falando, cara, comigo, né? Falei, Deus, para mim, network é isso. É eu pegar e me transformar, não só através do meu negócio, mas também através do negócio do outro. Porque o quanto eu tenho aprendido por aqui, né, no longo de 1 ano e 8 meses que eu estou aqui nos Empresários S.A. Então, assim, o que eu desenvolvi? Eu cheguei matuta. Porque quando eu olho para mim hoje, eu falo, quem era aquela? Então, eu cheguei uma pessoa e me transformei. E ao longo dessa transformação, eu fui vendo a estrutura da minha empresa crescendo. Por quê? Quem está por trás dessa empresa se transformou primeiro. Então, se você está num grupo de network e você não se transformou primeiro, então começa a analisar tudo que você está fazendo porque tem alguma coisa errada. Então, você não está fazendo network direito. Então, você precisa estar dentro do grupo e se transformar junto com o grupo, crescer junto com o grupo. Eu lembro que muitas pessoas que estavam lá no centro metropolitano, assim, né, logo no comecinho, os empresários da SA deviam ter o quê? Uns 6 meses que estava retornando pós-pandemia. E as pessoas que estavam lá naquela época, eu olho para elas hoje e falo assim, caramba, fulano talvez sumiu na visão de muitos que não está acompanhando ele, né, nas redes sociais, não sabe o que aconteceu. Mas não, ele se transformou a ponto de não conseguir, de fato, conciliar com estar no clube. Mas ainda é uma pessoa que traz indicação para esse lugar. Ou seja, ele dá valor e ele entendeu que ele se transformou nesse lugar e eu vou continuar dando valor para esse lugar aqui. E a gente vê muito, Wallace, as pessoas não tendo gratidão com aquilo que recebe. Né? E, para mim, eu acho que o fundamental dentro, né, de toda essa visão, falando da forma otimizada aqui, falando do quão gostoso é isso, do quão transformador que tem que ter essa gratidão, sabe? Você não pode, depois que você cresceu, depois que você passou pela ventania lá, né, chegou no network uma coisa, recebeu as indicações, cresceu a sua empresa, cresceu como pessoa, virar as costas para esse lugar. Então, para mim, olhando de uma forma positiva, o cara que entendeu que é network, ele cresce junto com o grupo, mesmo se ele não conseguir participar do grupo, ele continua lá sendo um alvo, né, de mais crescimento, injetando coisas boas dentro do grupo. Por quê, Vivi? Porque não é sobre a pessoa, é sobre você. O que acontece? As pessoas, elas gostam muito de terceirizar os processos, né? Frustrações e culpas. Então, ela vai olhar a estrutura, vai falar mal da estrutura. Ela vai olhar os membros que estão fazendo parte daquele grupo, vai falar mal dos membros. Ela vai olhar o espaço, vai falar mal do espaço. Ela vai olhar a hora, vai falar mal da hora. Normalmente, quando você chama essa pessoa para conversar, e aí você tenta entender qual é o propósito dela, está desalinhada. E ela é uma pessoa que conecta pouco. E quando conecta, não conecta verdadeiramente. Eu estou tendo a oportunidade de participar de outros grupos em formação, e me veio essa questão, né? É uma coisa até meio emblemática, de como é que você constrói um grupo bom de network. Você super qualifica o nível dos empresários que vão fazer parte? A maioria que não tem o network na veia vai dizer que sim.
que inclusive é um outro ponto que as pessoas gostam de observar e se apegar. Falar, aqui não tem um empresário de um nível de qualificação suficiente para eu poder gerar meu negócio. Ainda mais se o negócio é voltado para empresas maiores. Só que aí que tá. Se você pega empresários super qualificados que não estão no propósito, você vai ficar na primeira camada de negócio. Não vai ter efeito nenhum. Qual que é a primeira camada de negócio? Esse cara vai olhar o grupo e vai contratar os serviços desse grupo. Morreu. O processo é finito. É verdade. Para o processo ser infinito e para a roda girar, a pessoa tem que ter um propósito dentro dela para ela começar a girar essa roda. E aí sim, você entra na segunda camada, na terceira, na quarta, que são as conexões das conexões. Mas para você chegar nas conexões das conexões, olhando o que fazer, você tem que fazer o quê? Se conectar verdadeiramente com ela. Então, falando um pouquinho do meu processo de conexão, eu estou pouco preocupado em apresentar o meu negócio numa primeira conexão. E eu tenho respaldo, inclusive, no caso do empresário, de diversos membros que sabem o que eu estou falando, que eu não terminei a primeira parte, que eu fui para uma segunda e que às vezes a segunda nem rolou, porque eu fiquei só ouvindo o negócio da primeira. Porque na minha cabeça é tão claro quanto, ao invés de eu perder tempo e energia fazendo propaganda e gastando minha saliva, o que eu faço? Eu estou tendo uma terra fértil ali, e virgem. Eu preciso de semear nessa terra. Para eu semear nessa terra, o que esse cara faz? Para eu entender com profundidade o que ele faz, e isso entrar no meu DNA e eu conseguir, conversando com alguém lá na frente, que tem uma necessidade que pode convergir com esse cara em produto ou serviço, eu vou e faço a conexão, que é super prazeroso. E aí você começa a conectar um com o outro, e deixa o negócio fluir. Agora, se você tem uma visão de copo vazio, de ficar olhando para problema, ao invés de corrigir o teu modus operandi dentro do grupo, você não vai para lugar nenhum. E é esse o ponto que a gente se depara. Várias vezes, né? Várias vezes. Veri, vamos lá. O que tu tem a acrescentar aí nessa situação em relação à tua experiência, quando você começou a se conectar com outras pessoas dentro do grupo, o que você tirou disso? Como é que foi positivo para você? Cara, eu acho que qualquer comunidade ou equipe é a mudança de comportamento de hábito, né? Eu tive uma mudança cultural interna, como vocês falaram, que é o seguinte, o meu contato é mais presencial. Eu tenho essa dificuldade online, melhorei pra caramba. Sim. Tá? Porque o meu no tete-a-tete é outra parada. Veri entrou no grupo, ele tirava foto, aí as fotos, normalmente é print do online, né? Ele tirava foto dentro das empresas de todo mundo. Eu falei, esse cara vai arregaçar. Então o que acontece? Eu não tinha esse hábito do online. Tá? Então, essa foi uma mudança de comportamento. Eu costumo dizer que eu sou o maior aprendiz. Estou com 55 anos, mas todo dia estou aprendendo um pouquinho. Então, essa foi uma das mudanças que ocorreu nesse período. Tá? Eu acho que isso aí é fundamental. E, cara, e as coisas vai acontecer naturalmente quando as pessoas vão te conhecendo. Sim. Tem negócio que já tocou aqui, como você falou, tem pessoas que saíram do Empresário SA e fechou comigo. É isso. Uhum. Fernando, eu tive um contato com a fulano que falou disso e disso e disso, mas eu vi pela tua experiência, eu quero que você me explique assim, assim, assado. Então, eu acho que é a mensagem que você coloca. E se você está desesperado em fechar negócio imediato, você não vai fechar. Plantar, colher, plantar, cultivar e colher. Aí tem um tempo certo, a história do alface e do eucalipto. Isso aí. Entendeu? Então, eu acho que essa aí é a mudança. E você entender a mensagem do grupo. Porque eu acredito que cada grupo de network tem uma mensagem. Eu acho que nem todo mundo é igual, meu irmão. Eu acho que o empresário SL tem uma cultura. Exatamente. Eu acho que os Muito outros também diferenciada. Certo. E você pode ver que tem algumas pessoas que vêm de outros grupos que quer fazer a mesma cultura, não dá certo. Não dá certo. Acho que a coisa... e quando o cara ele não tem experiência com outros grupos, é mais fácil ele fazer a adaptação mais rápida. Exato. É Porque a parecido cultura com- daqui como uma parecido empresa com- para outra. É igual condutor, né? Isso. O cara da autoescola, ele fala assim, você já dirigiu? E aí você fala, não, nunca dirigi, então você está sem vício. E aí Ele acha maravilhoso. ele acha incrível, porque ele vai conseguir fazer aquilo que é o propósito da autoescola, Sim. que é te fazer passar na prova. Então, assim, realmente, esse é um grande ponto. É a cultura. Quando a pessoa cai lá, Transita, ele, né? acaba vindo com muitos vícios, acaba... Qualquer tendo um profissional pouco da de área, o cara vem. dificuldade mesmo. Né? Eu tava conversando com um gerente de cooperativa que eles não gostam de trazer o pessoal de banco, que é cultura diferente.
Você trabalhou em cooperativa, né? Não gosto. Trabalhei em banco também. Aí o cara falava assim, sou vendedor, meu irmão, esquece que tu aprendeu lá, aqui é diferente. Tu vai ter essa cultura aqui, você vai ter resultado mais rápido. Agora, se você quiser fazer da sua maneira, você vai demorar o processo. Então, eu acho que é mais ou menos esse aí é a ideia que eu percebi. Mas eu posso fazer um contraponto? Até no que vocês falaram, não estou invalidando de forma alguma, mas é só um contraponto. A cultura ela pode até mudar, mas qual é o centro da questão? É network. É network. Então, Se o cara faz network genuíno no grupo A, no B, no C, o regramento pode mudar. No A, o cara não recebe comissão. No B, ele recebe comissão. No A tem jantar, no B não tem jantar. No A você acorda às 6 horas da manhã, no B você vai às 18 horas 19 horas da noite. Enfim, a qualificação de membros, mas o processo genuíno, gente, é network. E esse aqui é o ponto. Então, essa coisa de você ficar metrificando com base em crença que você tem enraizado, com base em conceito, preconceito, se você tiver isso, porque é normal a gente ter uma régua de afinidade, cara. A gente tem por tempo. Você quer qualificar o cara por afinidade pessoal e profissional. Você tem tempo para isso. Esse cara vai dar match comigo? Esse cara não vai? Mas olha só, pensa só. Você entrou num grupo de network. Você pagou uma anuidade para estar lá. Cara, tem X membros ali dentro. Aí você não pode metrificar nada. Ali se abre o coração e vai. Conecta com todo mundo, conecta com o visitante, conheça todo mundo e exponencialize suas conexões. Aí tu vai. Aí, nesse ponto é que eu acredito. Então, mas o que você falou, acabamos de falar. A gente vai plantar, cultivar e colher com o processo. É um processo. Agora, se você falar, tu vem do outro grupo de network com outro processo, cara, vai demorar muito para dar certo aqui dentro. Tá dentro Eu entendi as duas visões. O Rodrigo está frisando, destacando o que é o básico, que é fazer o network genuíno, e você está falando do processo em si, que pode ter uma diferença de um para o outro, e é mais fácil ele respeitar o que já funciona naquele ambiente, ele vai se adaptar ao ambiente que está ali. Uma coisa interessante, o que até o Rodrigo falou, e vocês também falaram de certa forma, a pessoa, ela julga o outro para fazer a conexão. Então, eu vou me conectar a fulano porque fulano tem a empresa mais estruturada. Vou falar com o Beltrano. Não pode analisar o livro pela capa. Isso não eu aprendi. É verdade? E tem olha uma história que aconteceu já dentro do Empresário Nossa. SA. Um cara trabalhava com limpeza de ar-condicionado, muito simples, uma comunicação muito simples, e as pessoas não valorizavam ele. Só que o cara trabalhava só em mansões. Ele estava o tempo todo em contato com pessoas com um network assim absurdo. Sim. Podia te levar a lugares muito maiores. Com certeza. Hoje em dia ele está lá em Alphaville, ficou por lá, trabalha lá, volta e meia ele me manda mensagem, a gente continua conectado. Então, essa visão de... eu também respeito, né? A gente não pode ser 100% de nada. Eu também acredito que se a pessoa ela tem ali, vou começar por onde? Vou começar pelas pessoas que têm alguma coisa a ver com o meu negócio. Faz sentido, você vai tracionar de forma mais rápida. Mas você deve esgotar todas as possibilidades que tem dentro do grupo. E aí, a gente está falando aqui tanto de grupo, mas eu quero falar também para um cara que não está no grupo. Exato. Esse cara que não está no grupo, ele tem uma agenda do celular dele, que tem uma série de oportunidades ali. Ele pode pegar essa agenda, olhar, começar hoje a fazer conexões genuínas. Não necessariamente tem que estar dentro de um grupo. E aquela conexão ali, cara, quem é o cara hoje que eu vou almoçar? Com quem que eu vou, uma vez na semana, ter um almoço com alguém interessante, para eu trocar ideia, trocar experiência e ver o que acontece a partir dali. Ele já começa ali a fazer network. Eu vou te falar uma coisa. Ano passado, no comecinho do ano, eu passei boa parte do ano tomando café com as pessoas. Né? Na padaria aqui no Centro Metropolitano, os garçons já estavam até me conhecendo. Toda hora eu estava lá com alguém tomando café. E assim, eu sinto que as pessoas entram no grupo e elas ficam com essa sensação de que estão perdidas, porque elas primeiro querem se conectar com quem tem a ver. E a maluca aqui, eu pegava assim aquela pessoa que estava com uma agenda que encaixasse na minha. Eu chegava com e aí, como é que tá a sua agenda hoje? Vamos tomar um café? Hoje eu tô por aqui, tô no Gatal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu fazia assim, né? Eu tava nessa vibe aí. Mas vocês sabem, né? Eu sou a pessoa que não tira foto, que não coloca nada em lugar nenhum. Precisa falar essa parte não, Viviane. Mas, como o Veri falou, eu tô melhorou bastante, ficou até em terceiro lugar. Não, eu tô me policiando, porque eu entendi que faz parte do processo você também
estar ali dentro daquele... Mostrar que você também está aprendendo dentro daquele contexto. E eu entendi isso. Falei, caramba, então agora, peraí. E aí eu comecei a entrar também na coisa do online. Por quê? Uma verdade minha, né? Eu participo muito de assembleia, eu participo de muitas assembleias online. Eu tenho muita dificuldade para ficar agendando reunião, porque eu tenho uma assembleia quase todos os dias. E não é fácil, porque eu estou dentro do contexto de outra pessoa. Então, para você que está entrando no network agora, se sentiu perdido e gostaria de fazer esses processos de reuniões, entra no grupo, vai ali no privado de cada um, vê como é que está a agenda daquele pessoal, encaixa a agenda dessas pessoas com a sua e faz isso devagar, não precisa ter pressa, e nem precisa saber o que o outro faz. Saiba o que o outro faz conversando com o outro, vai ser muito mais interessante. Porque às vezes o cara faz um pitch lá, eu não sei o que, sei que lá. E aí você fica com aquela visão daquela empresa que ele está representando naquela cadeira. E aí você bate um papo com o cara e tu fala o quê? Tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz... Como assim? Que história é essa? Então é muito melhor. Por isso eu bato no ponto relacionamento. É muito melhor. Eu vou trazer um ponto aqui para vocês, pra gente esgotar aqui juntos. Vamos embora. Qual é o momento certo para a pessoa fazer network? Ela precisa estar com a empresa estruturada a ponto dela poder agora, a empresa funciona e eu agora posso focar nisso. Ela mesmo estando dentro da operação, fazendo tudo, sendo eu presa, ela já tem a condição de fazer network. Qual o momento que vocês acreditam e que posição que ela deve começar a dar esse passo de fazer network? Ou não, melhor investir em tráfego pago, fazer outras coisas, tudo vai funcionar. Para mim são duas coisas diferentes. Eu queria até aproveitar e pegar a experiência do Veri no que ele disse sobre a agenda presencial. O que o Veri trouxe o mundo ideal. A conexão mais verdadeira é essa. Se todo mundo pudesse voltar para o passado, seria isso. O digital apenas nos obrigou a escalar as oportunidades, a tracionar de forma mais rápida. Então, a gente usa o digital por isso. Não é ideal. Óbvio que não é o ideal. O ideal é ter esse tipo de contato. Mas sobre a questão do momento certo, não tem time certo. Aliás, tem um time certo. É o teu time certo quando você está aberto a fazer conexão. E o que é você estar aberto a fazer conexão? É você querer realmente se conectar à pessoa. Eu, quando fiz reunião com o Veri, com você, com o Vivi, com mais 80, sei lá quantos membros, no caso do empresário e visitante, eu procurei conhecer a pessoa. Se do outro lado tinha uma pessoa que naquele momento não estava muito aberta a isso, não é sobre ela, é sobre mim. A minha entrega de energia ali, principalmente porque online, demanda mais ainda que você tenha uma energia, porque senão a reunião fica... Tu acha que tem uma pessoa, um avatar ali do outro lado. Você não consegue sentir a energia da pessoa. Então você tem que se esforçar mais ainda. Quem tem agendas robustas de reunião, de network ao longo do dia, concentra isso para fazer sua dinâmica durante a semana, sabe o quão é esgotante você terminar o dia com essas agendas, porque quem faz genuinamente se entrega, tu fica esgotado, porque você tem que botar energia ali. E aí você também tem que se conectar à história da pessoa. De onde você veio, o que você faz, como é que você construiu, como é que você chegou até aí, e aí como é que tá a vida, como é que estão os negócios. Enfim, não é sobre qual é o seu produto, o seu serviço. E, enfim, para quem você está vendendo, o que você espera fazer, como é que você vai escalar, vai tracionar como é que é a tua cadeia de valor. Enfim, business é legal, mas para o business rolar, tem que rolar o que primeiro? O humano, o contato. Relacionamento. Relacionamento. Eu costumo dizer que todo CNPJ atrás tem um CPF, certo? Se você não conseguir quebrar essa barreira, fica difícil. Tá aí o momento certo, cara. Eu acho que todo momento é o momento certo. Aí vai depender do teu nível ali, porque é um investimento entrar no grupo de network. Né? E eu acho que estamos falando de relacionamento, e o relacionamento ele tem que vir de todos os canais. Ele pode vir um tráfego pago, ele pode vir um grande relacionamento e um grande negócio. O network, as indicações, as recomendações. Eu acho que tem qual é o preparo do cara? Que muitas das vezes também, como eu falei lá atrás, o cara faz um investimento no network, ele não está preparado financeiramente. Aí ele quer vender a qualquer custo. Tempo e dinheiro, né? Sim. Tempo e dinheiro. Aí ele fala mal do grupo, do network. Será que ele não entende o network como investimento, como um tráfego pago? Porque o que o Rodrigo até falou,
São coisas diferentes. Será que ele não está... eu vou investir aqui 3 mil porque vai voltar tanto. Eu ia falar sobre isso. É isso, Vivi? Fala então, Vivi. Não, e quando a coisa acontece naturalmente, até o Olavo falou sobre isso. Eu não entrei no grupo para ter receita. Eu entrei no grupo para me qualificar. Exatamente. Inverteu a parada. Inverteu. Acabou acontecendo a receita. Aconteceu os resultados. Legal. Ele já fechou uns 6, 7 negócios. E fora as recomendações que ele fez. Então, inverteu. Quando você vem... O que acontece é o seguinte, fé. Fé, eu estou acreditando naquela coisa que eu não estou vendo. E muita coisa que você bota muita energia, tenha cuidado com isso, que ela pode não acontecer. Faz a coisa natural. Faz seu trabalho natural. Se você tem uma cartilha, uma situação para você fazer, eu tenho que entrevistar X pessoas, X conexões, X reuniões para chegar a um negócio. Mas faz a coisa natural e depois tu vai ver o resultado no final do dia, na quinzena ou no mês. Faz seu trabalho. Não bota o seu trabalho... a tua comissão, o teu ganho, a tua parceria antes do teu talento e do teu trabalho, senão a coisa não vai acontecer. É isso. Isso é a lei da atmosfera. É a sinergia que você falou. Vibracional. Tá? Então não adianta você falar, eu quero fazer isso aqui e vai acontecer. Que muitas das vezes eu faço a coisa natural, eu penso que eu vou fazer uma ótima parceria com o Alice e não faço. Faço com você. Sobre isso. E eu penso que eu vou vender um grande negócio para Vivi, estou naquela euforia, estou gastando toda a energia com ela e não acontece. Vai acontecer com você. Então, essa é o time. O grande vencedor, cara, é você trabalhar com as tuas emoções e as frustrações. A decepção vai vir. O ser humano, ele vai decepcionar a gente a todo momento. Eu tenho que ficar injuriado 5, 10 minutos e depois eu viro a chave e vou embora. Então, cuidado com essas energias. A história do tráfego, do funil, tráfego pago, presencial, online, panfletagem, indicação, site. As coisas têm que fluir, cada um no seu time. Exatamente. Maravilhoso. É o que eu ia comparar aqui, né? Primeiro a pessoa tem que entender os dois lados. O que é o network, o que é o tráfego pago. Tá? Ela não pode entrar num grupo de network com essa sensação de que ela vai investir tanto, em tanto tempo, aquilo vai voltar para ela. Então, qual é a educação que precisa ter em relação a isso? A pessoa precisa entrar no grupo entendendo que é um investimento de crescimento. Eu tiro por mim, né? Eu tiro por mim. Eu entrei no grupo pensando assim, cara, a fala do Wallace foi... Né, quando eu ouvi pela primeira vez, eu tava na solidão e eu precisava sair da bolha. Eu estava na solidão, eu precisava sair da bolha e eu estava extremamente ferida como empresária. Tá? E aí, quando eu entrei, porque eu demorei um pouquinho, a gente bateu bastante papo, ele sabe disso. Quando eu entrei, eu falei assim... Eu preciso desse relacionamento. Eu preciso estar com essas pessoas. Eu preciso olhar para a experiência de cada um e ver o que realmente eu posso tirar disso. E eu não entrei pensando, né, na questão, eu estou pagando e eu vou receber em troco. E aí, todas as conexões que eu fiz naquele período, eu fiz com muito receio, porque eu ainda não entendia como funcionava o network. Então, foi a longo prazo que eu fui entendendo como era o network. O meu primeiro network foi político, extremamente diferente do que o network empresarial. Extremamente diferente. Eram debates, eram projetos, eram outros assuntos, eram outras questões. Então, eu estava com aquela mente ainda de network equivocada. E aí, quando eu entrei nos Empresários S.A., e eu tinha participado, sim, de alguns outros grupos, que a gente não cabe citar aqui, mas eu já tinha ido nesses grupos, participado nesses grupos, estado um período nesses grupos, e quando eu fui, de fato, no Empresários S.A., eu falei, eu achei meu lugar. Então, não é só sobre você entender o que é o network, de você fazer o processo, mas esse é o seu lugar? Como que você se sente dentro desse grupo? Você se encaixou nesse grupo? Tá à vontade? Tá à vontade. Porque se você não tiver, você vai se fechar. Você vai fazer uma reunião com um cara excelente, igual o Rodrigo, que
te deixa à vontade, que é perguntador, que te faz pensar naquilo que você é e naquilo que ele é como homem, como pessoa, como pai. A gente conhece um Rodrigo empresário, a gente conhece um Rodrigo família, o lado pessoal. A gente conhece o Veri, a família, conhece o Veri, o lado pessoal, o Wallace. Então, tem isso. Tem que ter essa divisão, você né? está dentro desse lugar, de fato. Divisão. Você entrou Tá para esse aberto grupo, a isso, você né? está aberto a isso. Você vai se abrir. Porque às vezes as pessoas entram e falam assim, eu não vou dizer que eu estou quase falindo. Eu não vou dizer que a minha empresa... É uma defesa, né? Você está entendendo? São Eu não vou várias, né? dizer que a minha empresa não está regularizada. Sim, sim. Eu não vou dizer... Então você precisa entrar dentro desse grupo sabendo assim, eu estou à vontade para ser eu. Então conheça os outros primeiro, só reforça isso. Não é? Se você está blindado para não se mostrar, aproveite e conheça conhecer as todo mundo. pessoas. E assim, na fala do Veri me ocorreu um outro ponto que acabei que eu nem ia trazer para cá, que é a questão do tempo. Quando você pergunta o que você tem que estar preparado, né? O que você precisa, qual o ferramental para você construir o network. O Veri trouxe a questão de dinheiro. Eu acho assim, claro que tem para algumas pessoas um dinheiro de uma anuidade pode ser muito relevante. Sim, lógico. Mas assim, de verdade, não é nem tanto isso quanto a questão tempo, cara. Se você tiver numa vida desajustada, se você tiver com um operacional muito massacrante, como é que você vai conseguir construir network? Qual o tempo que você vai arrumar para... Imagina, sua cabeça está tão voltada naquela loucura que se você vai se auto-sabotar. Você fala assim, cara, hoje eu vou tirar um dia para falar com o Wallace. One on one com ele. 1 hora. Meia hora ele, meia hora eu, se der, ou então deixa o tempo rolar. Cara, ele está falando, eu só estou vendo o movimento da boca. Minha cabeça está onde? No meu operacional que eu abandonei. Então, você tem que olhar para dentro hoje da tua estrutura de negócio, da tua estrutura de vida, porque isso é equilíbrio de vida, equilíbrio de tudo. Sim. Pô, eu estou preparado para investir meu tempo nesse negócio. Fator tempo, eu acho que... Quando eu trouxe esse Pega bem. assunto, era exatamente para a gente discutir isso. Porque eu vejo que tem pessoas que não estão no momento, porque a gente não tem como a gente julgar isso. Exatamente. Isso vem da pessoa. Mas tem pessoas que entraram no grupo, por exemplo, com um desafio grande financeiro. Mas ela entendeu o propósito do grupo e o tempo que ela teria que disponibilizar para aquilo, e ela não deixou de fazer as outras coisas que ela precisava fazer para gerar o resultado financeiro dela. Exato. Que são coisas diferentes. O network pode gerar também o resultado financeiro. E a gente não está aqui para falar que não. Sim. Não é utopia, Não, que é tudo maravilhoso, todo mundo se abraça. Não. Não. A gente também está aqui Claro. para fazer negócio. Mas o princípio do network, ele vai plantar e depois vai colher se você for interessante para as pessoas. Ela tem que... Você falou uma coisa muito boa. Você falou assim, tirar um tempo para fazer as coisas do grupo, para conseguir gerar algo para o grupo. Eu fui fazer um mutirão para esse cara aqui, que ele venceu, ele mereceu. Meu irmão, teve um momento de estar com fé, falei, Rodrigão, eu não vou conseguir agora, mas amanhã. Existe um esforço, e eu falei com cada um com energia. Vivi, por favor, vê aí, ele faz isso, a necessidade desse, esse cliente, tal. Isso demanda um esforço seu que você abre mão de fazer o que você faria para você, para fazer para o outro. Você está pronto para isso, aberto a isso. Às vezes você nem está pronto, 100% pronto. Tua Aí empresa que não está tá. 100% pronta, Você beleza. entrou com essa consciência? Mas você vai precisar. Você Sim. precisa ter essa consciência e fazer. Exatamente. A partir do momento que você faz, a coisa vai fluir. E não abre mão de fazer outras coisas, não. Vai lá fazer teu tráfego pago, vai fazer tua panfletagem, fazer isso tudo. aí. As coisas vão Vive fluir. a vida da sua empresa, porém, O entra network é um no braço, clube. é um braço a entra no mais para clube. você fazer. Faça o que É, você e- tem que fazer como negócio, como A grande sacada network. é você se identificar com o melhor canal. Tem pessoas que só vivem do network. Exato, é um Ele, canal. ele trabalha em vários grupos. O Aham. resultado ele veio só do network. Sim. Ele se identificou com isso. A grande sacada também é o ser humano se identificar com isso. Gostei, perfeito. Porque é a energia que você bota ali. Sim. Exato. Tá botando energia ali. Nem todo mundo tem um perfil também. Às É. vezes a pessoa... existe a transformação, existe. Tem gente que já entrou sem perfil, se transformou pelo processo, porque ela se colocou à disposição para fazer o processo. Isso existe. Verdade. Mas tem gente que realmente não se identifica e ok, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a coisa É, acontece naturalmente, né? Sempre a coisa acontece Sempre, naturalmente. sempre. Você está convidado ali para uma palestra, você está convidado para um outro grupo, para uma reunião, outra coisa que o cara tá te vendo ali. E as coisas vão assim, ó. É o círculo, é a teia de aranha.
Daqui a pouco tá um Wallace ali no outro grupo de empresário ali, e a coisa vai... Ih, cara, tá sempre presente. E a network quer dizer exatamente isso, né? É uma rede que está negócio. trabalhando Exatamente. para você. Eu quero aproveitar esse finalzinho do nosso tempo para fazer o que a gente faz genuinamente no network, que é deixar vocês falarem um pouquinho do negócio de vocês, valorizar o que vocês fazem. É para isso também esse negócio. Então vamos lá. Cada um fala um pouquinho para como eles fazem para conhecer vocês e o trabalho de vocês. A gente aproveitar esse podcast também para isso. Começa pelas mulheres, pelas damas. Essa mulher Poderosa, maravilhosa, começa Que é aí. sobre isso. Bom, você me encontra em todas as redes de comunicações, né? Meu WhatsApp é 21 9971 70166, tá? Todas as minhas redes têm um botãozinho lá pro WhatsApp. Então, primeiro me conhece, depois a gente fecha negócio, com certeza. Sou Vivi Mercadista, todas as minhas redes sociais está lá, Vivi Mercadista. Então, você entra tanto no YouTube quanto nas outras redes como Vivi Mercadista e vem. Você quer implementar um mini mercado? Você quer começar um novo negócio? Fala comigo. Maravilha. Vamos lá, Rodrigão. Vamos lá para aquela câmera ali, né? Sim. Redução dos custos energéticos do seu negócio, da sua empresa, da sua residência. Eu trabalho com sistemas fotovoltaicos robustos. Eu sou parceiro 5 estrelas da WEG. Eu represento uma empresa que é a única empresa do Brasil que dá garantia de geração em contrato, que dá garantia de satisfação vitalícia, que faz o processo em 24 vezes sem juros com a primeira para 90 dias, que tem engenharia própria, com mais de 4.000 usinas instaladas. A gente tem ativado 5 usinas por dia. Então, para qualquer tipo de negócio, para qualquer tamanho de negócio, incluindo, na verdade, usinas para investimento, que normalmente fica de fora desse processo de usina fotovoltaica de mini geração, a gente trabalha com todos os tamanhos. Usinas de 15 mil, eu costumo dizer, a 15 milhões de reais. Me procura, meu @é Rodrigo Terral. Dentro do Rodrigo Terral você vai encontrar diversos materiais que a gente explica aí como é que o mercado funciona, dá dicas. E eu também trabalho com o mercado livre de energia e carregadores veiculares. Também para qualquer tamanho, para investimento. Bate um papo comigo. Legal. Vamos lá, Veri. Bacana, Verinaldo Nascimento, estou nas redes sociais, @verinaldo.nascimento e @Prêmio Consórcio VN. Quem é a Prêmio Consórcio? É uma corretora especializada em consórcio. Nós temos várias tabelas que personalizam o seu investimento. Você quer alavancar patrimônio, multiplicar patrimônio, fazer uma nova fonte de renda, construir, reformar, fazer um land bank, comprar um imóvel rural, comprar um automóvel elétrico ou ampliar sua frota. Nós vamos ver as melhores administradoras para te cadastrar, tá toda a estrutura do início ao fim, até o faturamento do seu bem, sem pagar juros. Pega essa cota. Pega essa cota aí. E eu, Wallace Silva, quero deixar aqui um recado para você. Você que está buscando um grupo de network, que tenha esse ambiente acolhedor e que queira realmente crescer através do network, crescer não só financeiramente, a gente está falando crescer como pessoa, realmente se dispor a conhecer outras pessoas e a partir dessas conexões você realmente conseguir crescer pessoalmente. Eu estou aqui à disposição para te ajudar e todo o nosso grupo, essas pessoas maravilhosas. Você pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, empresários.sa, ou também pode entrar em contato aqui na nossa descrição, a gente vai deixar o nosso WhatsApp, tem toda a nossa equipe para poder te dar o suporte, dar a orientação. Inclusive você que não é do Rio de Janeiro, pode fazer parte de uma reunião online, para sentir um gostinho, sentir como é que funciona e pode estar participando conosco, ok? Ficou aqui mais um SACast muito especial, Gostinho muito de mais. especial mesmo. E Gostinho espero de que você mais. tenha entendido agora o que é network. Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu. Vem. Vem com a gente.